Olá, eu sou Cláudia Calório e sou integrante da equipe do DGM FIP Brasil. Nós agora vamos falar sobre como preencher os formulários para vocês apresentarem a manifestação de interesse. Os formulários das manifestações de interesse, eles fazem parte do edital, eles estão no anexo, eles são os anexos. O item 14 do edital é anexos. O anexo 1 é um formulário de manifestação de interesse para projetos de gestão de recursos naturais. O anexo 2 é um formulário da manifestação de interesse para projetos produtivos orientados para o mercado. O anexo 3 é o formulário de manifestação de interesse de projetos em respostas a ameaças imediatas. Eles são quase todos a mesma coisa, mas tem diferença. Por isso que é importante que vocês decidam qual tipo de proposta que vocês vão apresentar. Então vocês têm que ler direitinho o que é cada tipo de projeto e decidir. Vocês podem apresentar só um projeto, né, para cada tipo de projeto. Então é importante que vocês tomem essa decisão acertada. Nós vamos falar sobre o formulário de manifestação de interesse voltados a projetos de gestão de recursos naturais. Primeiro, vocês vão apresentar as informações sobre a organização. Qual é o nome legal da organização, qual é o tipo de organização, se ela é uma associação, uma cooperativa, uma OCIPs. O contato do coordenador da proposta, que normalmente é uma pessoa indicada pela diretoria, né, com o aval da comunidade. Não precisa necessariamente ser um membro da direção, mas alguém que seja indicado por eles. O nome do representante legal da organização, eu estou falando nome e e-mail, né? Alguma forma de contato que seja fácil a gente contactar a pessoa. O RG do responsável da organização, o CPF do responsável da organização, o endereço para correspondência, endereço completo, inclusive o CEP, o telefone, o fax, e-mail e ano de criação da organização. E depois vocês vão ver que tem um espaço que é para colocar o histórico de atuação e as informações relevantes da associação. Aqui está explicando, descrever como a organização tem atuado e quais são os temas de sua atuação, como os associados participam, qual a experiência da organização com a execução de projeto, quais foram e quem apoiou, está executando algum projeto agora, ele tem ligação com a proposta que está sendo apresentada, descreva a experiência da instituição com a questão ambiental, participa de alguma rede, fóruns, comitês. Então aqui é no máximo 15 linhas, então assim, se a organização tem muitos anos, não precisa descrever ano a ano, mas qual é a principal característica, qual é a principal atuação da organização, né? Algumas organizações começaram a trabalhar antes da legalização, então é importante citar, né? E depois, a partir do momento que ela foi legalizada, quais foram as principais experiências, atividades de luta, de mobilização e de execução de projeto. Se a organização, o grupo, a comunidade que vai apresentar a proposta não está legalmente formalizada e ela vai apresentar a proposta através de uma organização de apoio, tem que preencher o próximo quadro, né? Se for estabelecida parceria com uma organização não governamental de assessoria aos povos indígenas, comunidades quilombolas e comunidades tradicionais, informar o nome legal da organização, o tipo da organização, o contato do coordenador da proposta, representante legal da organização, RG do responsável, CPF do responsável, endereço para correspondência, telefone, fax, e-mail e ano de criação de organização e também um relato da experiência. Então, assim, se for uma organização de apoio que vai apresentar a proposta, ela preenche aqui os dados dela. No quadro de cima, também, mesmo que a organização não esteja registrada, é importante que a gente tenha um nome, né, de contato do grupo comunitário ou da comunidade, para que a gente também saiba que grupo que está fazendo essa parceria.
No quadro onde a organização de apoio vai colocar os dados dela, ela também precisa colocar a experiência e principalmente qual é a relação dessa comunidade com o grupo a quem ela está apresentando a proposta. Né? Então aqui é importante descrever como é que essa relação, se a organização de apoio já tem uma relação mais antiga com a comunidade, que tipo de relação foi essa. Tá? É importante fazer essa descrição, sempre lembrando que é no máximo 15 linhas. Depois, nós precisamos de algumas informações que nós chamamos de salvaguardas. Essas são as exigências do banco, portanto, elas precisam também ser preenchidas. A primeira salvaguarda chama restrição de acesso às áreas e aos recursos naturais. Há possibilidade de restrição de acesso a áreas e aos recursos naturais usado coletivamente para a realização do projeto comunitário? Sim ou não? Né? O que precisa saber aqui? Precisa saber se vai haver alguma área do projeto, onde o projeto vai se desenvolver, que ela não vai poder ser usada. Se sim, se existe alguma área, por exemplo, uma área que vai ser feita a recuperação de nascente ou uma área que vai ser feita a recuperação, né, nativa, então aquela área não vai poder ser mexida. Existe? Então tem que colocar assim. E se sim, os membros da comunidade beneficiária estão cientes dessas necessidades e concordam consensualmente com as restrições de acesso que sejam necessárias para alcançar os objetivos do projeto comunitário? Então, assim, existe alguma área que vai ter que ser necessária, que não possa ser mexida, que é uma restrição de uso? Sim, os comunitários sabem disso, concordam com isso, os associados concordam? Sim ou não, tá? Ainda no item de restrição de acesso às áreas de recursos naturais, nós já vimos que é se há necessidade de restrição de acesso, ou seja, a comunidade não pode usar essa área. Além disso, é preciso saber se alguém da comunidade vai ceder um pedaço de terra para ser feito alguma coisa do projeto. Se sim, é preciso identificar os proprietários ou posseiros ou ocupantes das áreas de terras necessárias à implementação do projeto. Há predisposição desses proprietários ou posseiros de cessão temporária da terra ou outros ativos relacionados à terra para a realização do projeto, sim ou não? Ou seja, vocês vão construir uma área de uma pequena usina, vocês vão construir uma casa de semente, uma casa comunitária de sementes. Aonde vão ser construídas, né, esses equipamentos, essas instalações? Em que área que é isso? É uma área da comunidade? É uma área privada? Se for uma área privada, o proprietário concorda, ele está disposto a ceder, a fazer um contrato de cessão. Então aqui é isso que vocês têm que responder. E se ele se ele concorda em ceder essa área, né? Ou seja, se sim, informar o nome, endereço e o telefone do proprietário, disposto a disponibilizá-la voluntariamente para a realização do projeto comunitário. Essa informação deverá ter registro em ata de reunião com lista de assinaturas. O outro item, depois do item de restrição de acesso à área e aos recursos naturais, é proximidade de sítios de interesses e valores culturais. As atividades previstas nessa manifestação de interesse serão realizadas dentro ou nas proximidades de sítios de interesses e valores culturais, sim ou não? Com relação às florestas, o projeto envolve exploração de madeira, sim ou não? Aqui, se for um projeto de manejo florestal comunitário, por exemplo, ele pode ser apresentado, né? Mas sobre manejo, né? Mas não que vai envolver exploração madeireira. Mas se for manejo florestal comunitário, deve-se responder que sim. O outro item é sobre controle de pragas e parasitas. Está previsto o uso de agrotóxicos, sim ou não? O ideal aqui é que todo mundo responda não. Não vai ser necessário o uso de agrotóxico. Eventualmente, se for preciso, só será aceito o uso de algum tipo de agrotóxico
se houver um responsável legal, alguém que assine se responsabilizando pela compra desses agrotóxicos. Bom, e finalmente agora, né, nós vamos entrar nas informações da proposta comunitária. Até esse item, antes do item 1, informações da proposta comunitária, todos os formulários são iguais. Então, tudo isso que eu falei até agora, o quadro para preencher os dados da organização proponente, os dados para preencher, o quadro para preencher os dados da organização de apoio, caso quem apresente a proposta seja uma organização de apoio. E depois as chamadas salvaguardas do banco sobre as restrições de acesso à área, sobre a cessão de terra, sobre sítios de interesse culturais, sobre a questão do uso de agrotóxicos, sobre as florestas e é isso. Então agora nós vamos entrar propriamente dito nas informações da proposta comunitária. Então, o primeiro item é o título, o projeto tem que, a manifestação tem que ter um título, e aí vocês vão ter que preencher qual é a linha temática de enquadramento da proposta. Preencher de acordo com o item 4 do edital. Ou seja, para vocês fazerem o preenchimento desse formulário, é necessário que vocês já tenham discutido com a comunidade, decidido o que é que vocês vão apresentar, né? E também ter o edital sempre do lado. Vocês têm que estar com o modelo do formulário e o edital, porque em alguns momentos o formulário vai pedir que vocês voltem ao edital. Esse item 1 das informações da proposta comunitária é isso. Para você definir a linha temática da proposta, vocês têm que ir até o item 4 do edital e ver em quais linhas temáticas ele se enquadra. O projeto pode se enquadrar em mais um tipo de linha temática? Pode. O tipo de projeto é só um. Se ele é de ameaças imediatas, se é de gestão de recursos naturais e se é produtivo orientado ao mercado. Mas as linhas temáticas pode ser mais de um. O item 1.2 da informação da proposta comunitária é sobre o local de realização de proposta. Aqui também a gente vai dizendo o que tem que entrar nessas informações. Definir a localização geográfica, definir qual município, definir qual comunidade, qual unidade de conservação, qual território quilombola, qual terra indígena, né? Sempre onde as atividades vão ocorrer. Não é a área de atuação da associação, mas onde é que o projeto vai acontecer, né? Em quais comunidades, em qual município, em qual terra indígena, né? Bom, quando vocês forem definir o município onde o projeto vai acontecer, onde a proposta vai acontecer, vocês têm que ir até o anexo 4, né, no item 14 do edital, onde estão os anexos, né? O anexo 4 é uma lista de todos os municípios que estão dentro do bioma cerrado, definidos pelo IBGE. Como vocês já leram lá no edital, essa é a área de atuação onde as propostas podem acontecer. Então vocês vão lá, verifiquem se o município de vocês está dentro daquela lista e aí ok, é isso que a gente precisa saber. Além também do nome das comunidades, da terra indígena, do nome do território quilombola, enfim, vocês vão escrever coisas aqui para pessoas que não conhecem a realidade de vocês, né? Então, é importante que a gente saiba comunidade, terra indígena, município. 1.3 das informações da proposta comunitária é sobre a duração de execução da proposta. Os limites de prazo para cada tipo de projeto já está dito, né? Vocês vão encontrar lá no edital. Então, esse é o prazo limite. 24 meses ou 12 meses é o prazo limite, mas pode ser que vocês achem que o projeto vai ser executado com o menor tempo possível. Então, ao invés de ser 24 meses, vão ser 16 meses, vão ser 18 meses, ou ao invés de 12 meses, né, vai ser 8 meses, 10 meses, seja lá como for, vocês têm que respeitar o limite de cada tipo de projeto que está descrito lá no edital. O item 1.4 é sobre a participação dos beneficiários.
aqui também é um ponto fundamental para a gente. Esse projeto, além de, quando a gente fala, ele vai beneficiar uma comunidade, ele vai beneficiar um grupo social. Então nós queremos saber quem são essas pessoas, como é que eles vão participar, como é que foi o processo de discussão com a comunidade para vocês apresentarem essa manifestação de interesse. Registra aqui. Como é que vocês pensam que vai ser a participação? Vai ser na implementação, na execução, na avaliação, no monitoramento. Então é importante que a gente saiba como vai ser a participação dos beneficiários do projeto. Aqui vocês têm que indicar qual é o número de famílias que vão estar envolvidas, né? Em quais comunidades elas estão, em quais aldeias elas estão, em quais territórios quilombolas elas estão. Então aqui é importante que a gente saiba qual é o número de famílias, né? E como é que elas estão distribuídas e como é que elas vão participar. O item 1.5 também é muito importante, que é a participação de mulheres, jovens e anciãos. Aqui é importante que vocês de fato digam como é que vai ser a participação dessas pessoas, né? Os jovens, como todo mundo sabe, são o futuro, é importante que eles participem porque eles é que vão dar continuidade a esse trabalho. Os anciões são aqueles que vão aconselhar, né? No caso dos povos indígenas, é importante, eles têm um papel importante na organização social, né? Então é importante que a gente saiba como vai ser essa organização. E no caso da mulher, às vezes vocês acham que as mulheres não têm nenhuma participação, mas, por exemplo, nós já acompanhamos projetos projeto de apicultura. Você chega lá, conversa, quem participa são os homens da comunidade. Só que quando a gente chegava lá para acompanhar as caixas de abelha, quem ia acompanhar a gente eram as mulheres. Então, é isso que a gente chama de papel invisível da mulher. Então, é importante que se deixe claro a participação das mulheres no projeto. O item 1.6 de justificativa é a alma do projeto. Uma justificativa, a gente parte do problema. Aqui vocês vão dizer, olha, nós temos um problema. E é esse problema que a gente quer resolver com esse projeto. Isso é que se chama justificativa. A justificativa não é ficar falando da importância da proposta, mas é qual é o problema que a comunidade ou as comunidades vivem e qual é a proposta para resolver esse problema ou para enfrentar o problema. É isso que é justificativa. Então, apresentar claramente qual o problema que ameaça a comunidade, quando esse problema começou, como ele afeta a vida da comunidade, como a proposta pretende resolver e enfrentar esse problema, quais medidas já foram tomadas para resolver esse problema e como ficaria o problema se não houver apoio a essa proposta. É importante a gente saber isso. Tá claro? Repetindo, a justificativa é a alma do projeto. Vocês têm que dizer qual é o problema. Por exemplo, nós perdemos uma semente de uso tradicional. Esse é o problema. E o que o projeto vai fazer? O projeto vai resgatar essa semente, multiplicar para que toda a comunidade volte a plantar e ter acesso a essa semente. Mas o problema é perdeu a semente tradicionalmente usada. O 1.7, nós vamos falar agora do 1.7, que são os objetivos específicos, que são tão importantes quanto a justificativa. Então a gente viu que na justificativa a gente tem um problema e como é que a gente quer resolver esse problema. No objetivo específico, vocês vão apresentar o resultado e a situação esperada. O que vocês esperam alcançar ao final do projeto, né? De forma quantificada e de forma clara, realista, para que a gente tenha uma ideia. Ou seja, é importante que vocês digam o que a gente vai ter de concreto no final do projeto. Não os benefícios que vão ser gerados, mas que tipo de coisa nós vamos alcançar. Por exemplo, voltando ao exemplo da recuperação das sementes. Então, novamente, o problema, a solução, que é o resgate das sementes, e o que nós vamos ter? No final, nós vamos ter as sementes recuperadas, se for o caso, vai ser multiplicada as sementes,
vai ser construída uma casa comunitária. É isso que a gente quer aqui nesse item. Apresentar os resultados e a situação esperada ao final da execução do projeto. Ou seja, o conjunto das atividades planejadas deverá resultar em um ou mais objetivos específicos. Portanto, sua descrição deve ser clara, realista e quantificada. Ok? 1.8. Atividades planejadas. Elencar quais atividades serão realizadas para resolver o problema, preenchendo uma tabela. No item O que precisa, identificar se para o bom desempenho do projeto será necessário adquirir equipamentos em função da estrutura já existente. Então vamos lá, no item 1.8, vocês vão ver que existe uma planilha, né, com várias perguntinhas, né? Atividade. O que vai ser atividade? Atividade vai ser uma reunião de discussão inicial de planejamento da proposta. Aí vocês vão dizer como é que vai ser essa reunião vai ser de um dia, essa reunião vai ser de meio-dia, onde é que ela vai ser realizada? Ela vai ser realizada na sede da associação, na sede da escola, negociado com o professor, quem vai participar, se são todas as famílias envolvidas, mais a direção da associação, mais a entidade de apoio, vocês vão convidar alguém para participar, quando é que ela vai ser realizada, né? Se é no primeiro mês do projeto, se é no segundo mês, né? E o que precisa? O que vocês vão precisar? Nós vamos precisar de material didático, nós vamos precisar de papel, de caneta, nós vamos precisar de tirar fotocópia, tirar xerox, nós vamos precisar de um lanche, nós vamos precisar de combustível para transporte, nós vamos precisar pagar passagem, né, de ônibus para os participantes, enfim. Para cada uma das atividades que vocês vão realizar, vocês precisam responder isso. Como, onde, quem, quando e o que precisa. Então vamos voltar lá. Nós temos o problema, nós temos a alternativa de resolver o problema, que é o que o projeto vai fazer. Nós temos os resultados esperados, ou melhor, os objetivos específicos, que são os resultados esperados. E para a gente atingir esse resultado, esse objetivo, nós vamos precisar fazer uma série de atividades, né? Uma delas que eu citei, por exemplo, é o planejamento inicial do projeto. O segundo item, por exemplo, um mutirão. Então vocês vão dizer, mutirão, como? Né? Um mutirão de um dia. Quem vai participar desse mutirão? O que precisa? Quando? Enfim, para cada uma das atividades previstas, para boa execução e para atingir aqueles resultados, né, como é que a gente vai se organizar? Respondendo a questão como, onde, quem, quando e o que precisa. No item 1.9, que é o item do orçamento, vocês têm que informar o valor solicitado ao DGM Brasil, solicitado ao programa, usando a tabela abaixo. Quando vocês forem preencher aqui essa tabela, na atividade, vocês vão repetir as mesmas atividades que estavam aqui em cima, né? Não vão fazer atividades diferentes. Vocês vão pegar aqui, atividade de planejamento, aí vocês vão botar aqui, atividade de planejamento. Na coluna, o que precisa da planilha 1.8, você também vai transportar ela do jeito que está aqui, você vai botar aqui nessa coluna, o que precisa. A única coisa que vocês vão colocar diferente aqui é a quantidade e o custo estimado. Então, por exemplo, na atividade de planejamento, né, que a gente falou que ia ser uma reunião, é tudo exemplo, tá, gente? Então, vamos supor, uma atividade de planejamento, vocês vão, disse lá, que vai ser uma reunião de meio-dia, na comunidade, vai ser a primeira atividade do projeto, vocês vão precisar de combustível, de material didático, né? Então, aqui vocês vão colocar a quantidade disso. Né? Vocês vão colocar, olha, nós vamos precisar de 50 litros de combustível, nós vamos precisar de comprar 50 canetas, nós vamos precisar tirar 50 cópias, nós vamos precisar comprar café, açúcar, né? Quanto mais detalhado, melhor. Mas vocês também não precisam dizer, nós vamos comprar 1 quilo de açúcar, nós vamos comprar 1 quilo de café, mas vocês colocam café, açúcar, né? Para a gente ter uma ideia
e isso é fundamental para quem vai analisar a proposta, de volume de coisas que vocês estão prevendo, vocês estão pedindo, e o quanto custa isso, né? Quanto custa o valor dessa atividade, certo? A gente tem percebido que as pessoas dizem, mas uma manifestação de interesse, isso ainda não é o projeto. É verdade, mas vocês vão ter que apresentar um valor na manifestação de interesse. Para vocês resolverem esse problema, nós vamos precisar de X recursos. E esse X recurso, essa quantidade de recursos, ela vai ser gasta para executar essas atividades e esses valores estimados por atividade, para no final a gente poder ter uma ideia, né, um custo estimado, uma ideia não, nós precisamos de um custo do valor da proposta que está sendo apresentada por atividade. Isso é importante para a gente poder avaliar. Às vezes vocês podem esquecer de colocar, por exemplo, como atividade, fazer material didático. Esse é um item que é importante que tem em todos os projetos. Produção de material didático, produção de vídeo, produção de fotografia, tanto para fazer o registro da história do projeto, quanto para vocês divulgarem, colocarem no Facebook, mostrar para outras comunidades o que vocês estão fazendo. É o que a gente chama de efeito multiplicador. Então, vocês vão ter que estimar aqui, vai ser uma atividade, produção de uma cartilha, produção de um vídeo simples, produção de um álbum de fotografias. Então, tudo isso, e a gente vai analisar, né? Vamos supor que vocês fazem todo o preenchimento e num dos projetos não tem isso, não tem problema, a proposta não vai perder a importância dela, mas a gente vai poder ajudar a dizer, se a proposta for selecionada, quando a gente for elaborar o projeto, a gente vai dizer, olha, é importante que vocês coloquem aqui, né, uma atividade referente à produção de material didático. Gente, isso é só um exemplo, tá? Vocês pensem em todas as atividades necessárias, isso vai nos dar uma ideia do que nós chamamos da consistência técnica da proposta, o problema, o resultado, os objetivos específicos, as atividades e o que precisa são coerentes com os custos? É isso. O que a gente quer é uma coisa muito simples, muito focada, não precisa escrever muita coisa, mas o que precisa é ter coerência. O problema, o resultado esperado, os resultados esperados, as atividades e o custo estimado para essas atividades. Então, eu espero que vocês consigam fazer isso, lembrando que caso vocês tenham algum tipo de dúvida durante a execução da proposta, vocês podem mandar uma mensagem para o e-mail edital@dgmbrasil.org.br, né? Nós vamos responder o mais rápido possível a dúvida de vocês. Bom, então agora nós vamos falar sobre o formulário das manifestações de projetos para quem vai apresentar uma proposta de projetos produtivos orientados ao mercado. O formulário é exatamente igual ao formulário de gestão, de formulário de projetos de gestão de recursos naturais. A única diferença é que esse projeto tem um item a mais. Depois que preencher aquela planilha de atividade, como, onde, quem, o que precisa, vai ter que preencher uma planilha de orçamento. Aqui ele precisa ser mais detalhado. Por quê? Porque esse projeto, quem optar por apresentar uma proposta de manifestação de interesse de projetos produtivos orientados ao mercado, nós estamos entendendo que são organizações que têm mais experiência. É alguém que já está fazendo um beneficiamento, é alguém que já está comercializando e quer ampliar, quer buscar novos mercados, quer regularizar do ponto de vista sanitário o seu produto, quer buscar outros mercados, por exemplo, vende para merenda escolar, mas quer vender também para o PAA, quer acessar PGPM Bio, outras políticas públicas, outros mercados de outras praças no estado, mesmo fora do estado, enfim. Então, ele é um projeto, ele é um formulário um pouquinho mais detalhado,
mas ele também é para organizações que já têm um pouco mais de experiência nessa área de beneficiamento e comercialização. Bom, agora para finalizar, nós vamos falar dos formulários de manifestação de interesse voltado a projetos de resposta à ameaça imediata. Aqui, ele é exatamente igual o formulário de projeto de gestão de recursos naturais que eu expliquei o passo a passo logo no começo da minha fala. A única diferença é no item 1.6 da justificativa. Vocês vão fazer exatamente o que a gente orientou a fazer, qual é o problema e qual a solução, com a diferença que depois vocês vão nos explicar qual é o grau de ameaça da comunidade, porque esse tipo de projeto, ele é um projeto para uma comunidade que está sofrendo algum tipo de ameaça, seja ameaça ao seu território, seja ameaça à questão da sua segurança alimentar, seja ameaça da perda de algum tipo de produtos, né, de espécies florestais não madeireiras, de produtos extrativistas que vocês já faziam, né? Então esse é um tipo de projeto para resolver um problema, uma ameaça imediata da comunidade. Por isso ele é um projeto com valor um pouco menor e é um projeto também com um prazo de execução um pouco menor, que é até de 12 meses. E aqui vocês têm que indicar, olha, o grau de ameaça que o problema traz para a comunidade é muito forte. Por exemplo, se nós não multiplicarmos essa semente tradicional, e esse é um exemplo que eu gosto sempre de falar, uma comunidade indígena que tinha um tipo de milho que eles usavam para fazer o alimento de um ritual. Quando eles perderam essa semente de milho tradicional, eles começaram a usar farinha de trigo, mas durante o ritual eles não gostavam de comer aquilo e os rituais começaram a ficar fracos, eles não queriam mais fazer o ritual. Então, sem esse milho, né, o ritual ele não tem o mesmo valor e importância para a comunidade. Então aqui, qual é o grau de ameaça? Muito forte, porque se não tiver esse milho para fazer esse alimento durante o ritual, nós não vamos mais fazer esse ritual, né? Então se a ameaça é muito forte, se ela é média ou se ela é fraca. Não tem, o fato de uma ameaça ser fraca não significa que não tenha importância, né? Mas a gente vai ter que analisar como é que a comunidade vai sobreviver sem esse tipo de ameaça. Por exemplo, a comunidade está sendo ameaçada, mas não é uma ameaça violenta, né? Não tem ameaça de morte, mas sempre tem alguém incomodando. Então ela não vai ser uma ameaça muito forte, ela vai ser uma ameaça média ou uma ameaça fraca. E qual é o tipo dessa ameaça? Se ela é social, cultural, ambiental ou territorial. Então os dois exemplos que eu já coloquei, né, no caso da semente do milho, que era para fazer o alimento do ritual, ela é uma ameaça cultural. No outro caso, da comunidade está sendo ameaçada por alguém que quer retirar a comunidade, é uma ameaça territorial. Ou no caso, né, a questão da segurança alimentar, né? Nós estamos com pouca semente, a comunidade não consegue ter semente suficiente para todo mundo plantar e poder fazer o seu armazenar as suas sementes para comer, o seu arroz, o seu milho, as suas ramas de mandioca, né? Então ela vai ser social. E a questão ambiental, por exemplo, se tem uma nascente que está secando, se tem um problema de praga no piqui ou no baru, que está atacando um besouro, atacando os pés de piqui. Isso vai comprometer a produção, e a produção vai comprometer a alimentação e vai comprometer a venda, né, da polpa ou do fruto. Então aqui vocês vão dizer que tipo de ameaça. Então qual é o grau da ameaça e qual é o tipo de ameaça. O resto é tudo igual. Então, no projeto de gestão de recursos naturais, nós fizemos um passo a passo, os formulários de projetos orientados a projetos produtivos orientados ao mercado, ele é um pouco mais detalhado, porque são para projetos já de grupos que já têm uma experiência no beneficiamento e na comercialização, e no formulário de projeto de respostas a ameaças imediatas,
No item 1.6 de justificativa, vocês vão ter que acrescentar somente 2 informações a mais. Qual é o grau da ameaça e qual é o tipo de ameaça. E novamente repetindo e já me despedindo de vocês, qualquer dúvida vocês nos mandem pelo e-mail edital@dgmbrasil.org.br.